A nossa reflexão de hoje está em Marcos 9, do 30 ao 37. Nesse dia de hoje, a palavra vai dizer que Jesus estava atravessando a Galiléia com seus discípulos. E ele não queria que ninguém soubesse, pois ele estava ensinando seus discípulos. E ele disse-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas após 3 dias ele ressuscitará. Os discípulos não conseguiram compreender as palavras de Jesus e tinham medo de perguntar. E aqui nós podemos refletir que o medo é uma das coisas que atrapalha o caminhar do cristão. O cristão, ele não deve ter medo nunca, apesar das dificuldades, das batalhas, ele sempre tem que ter coragem para vencer as dificuldades, porque o medo vai causar a falta de confiança. E como Jesus vai agir na tua falta de confiança? Deus é o Deus do impossível. Quem caminha nos caminhos do Senhor não deve ter medo de nada. Apesar das tribulações, apesar dos impossíveis, devemos sempre confiar, porque todos os milagres de Jesus, ele disse: não tenha medo, coragem. E apesar de não terem compreendido, ficaram em silêncio. Nós podemos pensar também que, na verdade, o que Jesus queria era ter um apoio dos seus discípulos, pois ele estava começando a sentir a sua agonia, pois ele sabia todo o sofrimento que ele iria enfrentar, mas eles não compreenderam e por medo se calaram. Eles chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus lhes perguntou o que discutiam pelo caminho. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho estavam discutindo quem seria o maior. Jesus se assentou, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro, que seja o último, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe uma dessas crianças em meu nome é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe não é a mim que está acolhendo, mas sim aquele que me enviou. Aqui, Jesus pega essa criança e coloca no meio deles para dar exemplo. Não só porque a criança tem um coração puro, a criança é inocente de coração, mas também porque, no contexto da época, a criança era uma das últimas pessoas, era aquela jogada na sociedade. E é por isso que em várias passagens do Evangelho vai falar da viúva e dos órfãos. Então, a criança era deixada de lado na sociedade. E é por isso que Jesus disse: quem acolher essa criança, que é a última, que é aquela que a sociedade não liga, é a mim que estará acolhendo. Se nós trouxermos para o dia de hoje, seria os nossos irmãos de ruas, que ninguém quer acolher. E Jesus está dizendo: são esses que nós devemos acolher, porque quando acolhemos o necessitado, é a Jesus que estamos acolhendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.